Existe uma modalidade de ligação que transcende o físico, o emocional e o racional. Uma conexão que parece alcançar a alma, com uma profundidade que desafia qualquer explicação lógica. Carl Jung, pioneiro da psicologia analítica, defendia que nossos encontros mais significativos não são meros acasos. Para ele, forças inconscientes nos conduzem em direção a determinadas pessoas, indo muito além de uma simples atração superficial. Jung chamava esse fenômeno de processo de individuação, uma jornada na qual nos tornamos quem realmente somos. E, curiosamente, esse caminho frequentemente se revela por meio do amor. Mas como identificar se essa pessoa ao nosso lado ou aquela que tanto anelamos é a certa? Como diferenciar uma paixão passageira de uma conexão guiada pelo inconsciente? É aqui que adentramos o cerne da teoria junguiana e como ela pode nos revelar os sinais mais sutis do amor autêntico. O propósito oculto dos encontros. Jung acreditava que todo encontro profundo carregava um propósito oculto. Ele afirmava: encontros significativos são como destinos que nos atravessam. Não por acaso ele criou o termo sincronicidade para descrever eventos que, embora pareçam meras coincidências, carregam um significado mais profundo. Quando duas pessoas se cruzam em um momento específico da vida, unidas por dores, desejos ou transformações similares, o inconsciente coletivo está em ação. É como se o universo criasse um cenário para que aquelas almas pudessem se reconhecer, não apenas com os olhos, mas com a essência. Nessas ocasiões, sentimos uma estranha familiaridade, uma impressão de que já conhecemos aquela pessoa há muito tempo. Esse tipo de sentimento não pode ser fabricado nem explicado racionalmente. Ele simplesmente acontece, e quando acontece, algo dentro de nós se transforma para sempre. Não é raro que esse tipo de conexão surja em momentos de crise, solidão ou transição. Jung dizia que a alma busca a cura por meio do outro. Assim, o amor verdadeiro pode começar exatamente quando tudo parece desmoronar. É justamente nesse caos que as forças inconscientes ganham voz, trazendo à superfície aquilo que precisa ser visto, transformado e amado. O amor como espelho da alma. Se você sente que um encontro foi mais do que uma coincidência, que ele carrega um chamado silencioso para dentro de si mesmo, talvez seja o momento de escutar. Para Jung, o amor não começa quando nos apaixonamos, mas quando começamos a nos reconhecer no outro. E esse é apenas o início da verdadeira jornada. O amor verdadeiro, segundo Jung, não é o encontro de duas metades que se completam, mas a união de duas individualidades já em processo de completude. Isso significa que ninguém pode te salvar de si mesmo. Ninguém pode preencher o vazio da sua identidade. Ninguém deve carregar o fardo da sua felicidade. A pessoa certa é aquela que te desafia a crescer, que reflete partes de você mesmo que você ainda não reconhece, inclusive aquelas que gostaria de esconder. Essa é a função da sombra. Tudo o que reprimimos ou negamos em nós mesmos. Quando nos apaixonamos intensamente, muitas vezes estamos projetando no outro nossa própria sombra, nossos desejos inconscientes. E essa projeção pode ser tanto perigosa quanto transformadora. A diferença entre paixão e amor verdadeiro. Muitas relações se confundem porque achamos que estamos apaixonados por alguém, mas na verdade estamos fascinados por uma imagem idealizada, construída a partir de nossas carências mais profundas. Quando o outro deixa de corresponder a essa projeção, sentimos raiva, decepção, tristeza. Mas Jung via aí uma oportunidade preciosa, a chance de nos enxergarmos com mais clareza. A pessoa certa não é aquela que não te faz sofrer, mas sim aquela que, mesmo sem querer, ativa em você os pontos cegos que precisam ser iluminados. O amor verdadeiro é uma alquimia psicológica, um processo doloroso de queima e renascimento interior. Por isso ele é tão raro. Exige não apenas sentimento, mas consciência. Jung dizia que o amor começa onde termina o medo. E o que mais tememos, no fundo, é sermos vistos como realmente somos. Inseguros, falhos, contraditórios. Por isso, tantas relações permanecem na superfície. Mergulhar de verdade no outro
é, antes de tudo, mergulhar em si mesmo. O encontro com a sombra. Quando duas pessoas têm a coragem de atravessar juntas esse espelho, algo extraordinário acontece. Elas deixam de buscar um herói ou um refúgio no outro. Passam a caminhar lado a lado, como companheiros de jornada. Não para se completar, mas para se transformar mutuamente. Esse é o amor segundo Jung. Não uma fuga da dor, mas um espaço seguro, onde até a dor pode florescer em sabedoria. Imagine que você encontra alguém e sente que tudo se encaixa. Gostos, conversas, planos para o futuro. Tudo flui como se o universo tivesse conspirado para juntar vocês dois. Mas, aos poucos, essa pessoa começa a te incomodar, te provocar, tocar feridas que você nem sabia que existiam. Às vezes é com um olhar, outras com um silêncio. Você sente desconforto, angústia, medo de perder o controle. Segundo Jung, isso é um ótimo sinal. O amor verdadeiro não é confortável o tempo todo. Ele dói porque expõe, cura porque sangra primeiro. O papel do outro como espelho. Quando alguém ativa suas sombras, quando você se vê obrigado a confrontar seus medos, ciúmes ou necessidade de controle, é porque essa pessoa está funcionando como um espelho poderoso da sua alma. Poucos têm coragem de olhar nesse espelho sem desviar o olhar. O amor verdadeiro não é um conto de fadas, mas um processo psicológico profundo. Jung acreditava que toda relação significativa nos coloca em contato com conteúdos inconscientes que precisamos integrar. A pessoa que te ama de verdade não confirma suas ilusões, ela provoca o seu crescimento. E crescer dói. Crescer exige desconstrução. Muitas vezes, o relacionamento começa como um encontro mágico, cheio de química e leveza, mas, à medida que o vínculo se aprofunda, ele revela camadas mais densas da psique. Traumas antigos vêm à tona, inseguranças enterradas reaparecem, o medo da rejeição, do abandono, da perda se manifesta. E aqui está a bifurcação. Muitos desistem nesse ponto, achando que não era amor de verdade. Mas para Jung, é exatamente aí que o verdadeiro amor começa. A vulnerabilidade como chave. Só quando nos sentimos seguros o suficiente para sermos vulneráveis é que permitimos que o outro veja quem realmente somos. Não a versão polida, sedutora e simpática do início, mas sim o eu ferido, inseguro, contraditório. Se a pessoa continua ali, mesmo diante da sua verdade nua, então existe uma chance real. O amor verdadeiro não é paixão eterna, mas presença constante. É saber que, mesmo nas fases mais sombrias, alguém escolhe ficar, não por obrigação, mas por reconhecimento. Porque vê em você não um ideal, mas um ser humano em transformação. Ânima, ânimos e a projeção anímica. Outro conceito fundamental de Jung é o de ânima e ânimos. Dentro de cada homem existe uma imagem inconsciente do feminino, ânima. Dentro de cada mulher, uma imagem inconsciente do masculino, ânimos. Essas figuras internas são formadas desde a infância, com base em experiências com figuras do sexo oposto, especialmente os pais. Elas influenciam profundamente como escolhemos nossos parceiros e nos relacionamos com eles. Quando encontramos alguém que ativa essa imagem interna, sentimos uma atração magnética, quase espiritual. Acreditamos ter encontrado a alma gêmea, mas na verdade estamos vendo o reflexo da nossa própria psique projetado naquela pessoa. Jung chamava isso de projeção anímica. Ela pode ser o início de um grande amor, a raiz de uma grande decepção. Porque nenhuma pessoa real consegue sustentar para sempre a fantasia idealizada que criamos em nossa mente. A crise como oportunidade. Quando a fantasia começa a ruir e a realidade do outro se impõe com suas imperfeições, é comum que o encanto se quebre, a relação entre em crise. Mas essa crise não precisa ser o fim. Pode ser o começo de algo mais profundo. Se conseguirmos retirar a projeção e ver o outro como ele realmente é,
Com suas sombras, medos, limitações e também sua luz autêntica, o amor pode se tornar real. A imagem arquetípica dá lugar à presença humana. E isso é algo que poucos têm maturidade emocional para fazer, porque preferimos viver na ilusão confortável do ideal do que enfrentar a verdade desconfortável da humanidade do outro. O amor que sobrevive à verdade. Jung propunha um caminho mais corajoso, usar a queda da projeção como oportunidade de integração. Ao perceber que aquilo que idealizamos no outro é, na verdade, uma parte nossa que precisa ser reconhecida, damos um passo gigante rumo à individuação. O outro deixa de ser um objeto de desejo e passa a ser um espelho do nosso próprio inconsciente. Nesse espelho, se tivermos coragem de olhar, podemos encontrar respostas sobre quem somos, o que precisamos curar, o que podemos nos tornar. O amor verdadeiro não é aquele que alimenta a ilusão, mas sim aquele que sobrevive à verdade. E isso inclui aceitar que o outro não é um salvador, não é um complemento, é um companheiro imperfeito de uma jornada imperfeita, e, justamente por isso, profundamente significativa. Os sinais de um amor consciente. Muitas pessoas erram ao tentar saber se uma pessoa é a certa. Não se trata de buscar perfeição ou compatibilidade total, mas de observar. Checkmark. Se essa pessoa te permite ser quem você é. Checkmark. Se você consegue fazer o mesmo por ela. Checkmark. Se existe espaço para diálogo, crescimento e desconstrução. Checkmark. Se existe principalmente disposição de ambos para olhar para as sombras e continuar mesmo assim. O amor verdadeiro, segundo Jung, não é aquele que confirma quem você já é, mas aquele que te transforma profundamente. Ele dizia que só podemos amar verdadeiramente o outro quando deixamos de exigir que ele se molde às nossas expectativas inconscientes. Isso significa que a pessoa certa não será aquela que sempre concorda com você, aquela que te poupa de desconfortos, mas sim aquele que, mesmo te confrontando, te sustenta emocionalmente e permite que você faça o mesmo. O amor como tensão criativa. Para Jung, o amor não é fusão, é tensão. Uma tensão criativa entre duas subjetividades em constante transformação. Essa tensão é inevitável, porque cada ser humano é um universo único, com sua história, suas dores, seus arquétipos em ação. Quando duas dessas constelações se encontram, há beleza, conflito, e não há nada de errado nisso. O que define se uma relação é saudável é a capacidade de sustentar essa tensão sem recorrer à dominação, manipulação ou fuga. Jung via nos relacionamentos íntimos uma oportunidade terapêutica imensa. Para ele, os vínculos amorosos são verdadeiros laboratórios da alma, onde nossas feridas mais antigas e nossas potencialidades mais elevadas podem se manifestar. A reciprocidade como base. O verdadeiro encontro acontece quando há reciprocidade no esforço de compreensão, paciência, escuta e vontade genuína de crescer juntos. Jung alertava que o amor inconsciente, baseado em projeções, idealizações e dependência, sempre termina em frustração. O amor consciente, aquele que nasce do autoconhecimento e respeito mútuo, pode se tornar uma força curadora poderosa. E essa cura não é apenas emocional, é espiritual, existencial. O amor como espelho do autoconhecimento. Amar e ser amado por quem somos em nossa totalidade é uma das experiências mais transformadoras que um ser humano pode viver. Por isso, saber se uma pessoa é para você exige que você observe, menos o que ela te oferece, mais o que ela desperta em você. Se ela te convida a ser mais autêntico, mais livre, mais inteiro, mesmo que isso venha com dor e desconforto, talvez você esteja diante de um amor verdadeiro. Não um amor ideal, mas um amor real. E esse, segundo Jung, é o único que vale a pena. Como saber se é o amor certo? Não existe uma resposta fechada, uma fórmula mágica ou uma lista definitiva de sinais. O que Jung propõe é um olhar mais profundo, quase espiritual, sobre o encontro entre duas almas. Para ele,
O amor verdadeiro não é algo que simplesmente acontece e nos tira ao chão, mas um processo que nos chama à consciência. Quando você está com alguém que te desperta, acende em você a vontade de se conhecer melhor, te desafia a enfrentar seus traumas e curar suas dores, isso não é acaso. Jung chamaria isso de sincronicidade, um alinhamento misterioso entre o seu inconsciente e o do outro, que cria o cenário perfeito para a evolução mútua. O amor como processo de individuação. Se essa pessoa entra na sua vida e tudo nela parece te empurrar para uma versão mais verdadeira de si mesmo, esse é um sinal forte de que ela tem um papel importante no seu processo de individuação. Mas atenção, isso não significa que o caminho será fácil. Muitas vezes, as relações mais transformadoras são também as mais desafiadoras, porque a alma não busca conforto, busca expansão. Jung dizia que o encontro com o outro é, ao mesmo tempo, um encontro com o que há de mais belo em nós, o que há de mais obscuro em nós. E se esse encontro se mantiver mesmo depois das máscaras caírem, mesmo depois da paixão dar lugar à intimidade crua, então você pode ter encontrado algo raro. O amor que sobrevive à verdade. O amor verdadeiro para Jung é aquele que, checkmark, sobrevive à verdade. Checkmark. Nasce do reconhecimento da sombra e da luz do outro. Checkmark. Não exige perfeição, exige presença. Checkmark. Não anula a individualidade, a fortalece. Se essa pessoa não tenta te mudar, mas te inspira a evoluir, te mostra suas feridas, mas também te acolhe com as dela, escolhe ficar, mesmo quando seria mais fácil partir, talvez você esteja diante de um amor que vai muito além do que o ego consegue compreender. Um amor que fala a língua da alma. A pergunta que você deve fazer. O melhor que você pode fazer não é questionar se essa pessoa é a certa, mas sim perguntar a si mesmo: eu estou pronto para esse encontro? Porque o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre estar disposto a viver, crescer e transformar junto com alguém imperfeito, assim como você. O maior desafio: tornar-se consciente. Ao longo de sua obra, Jung deixou claro que o maior desafio do ser humano é tornar-se consciente. E isso se aplica diretamente às nossas relações amorosas. É muito mais fácil seguir padrões inconscientes, repetir histórias, escolher parceiros que confirmam nossos medos ou alimentam nossas fantasias. Mas o amor verdadeiro exige uma decisão radical: sair do piloto automático, olhar para o outro como um caminho para si mesmo. O amor como construção, não como fuga. Esse tipo de amor não se baseia em promessas românticas ou compatibilidades superficiais. Ele se constrói na coragem de estar presente, disposição de enfrentar conflitos com maturidade, aceitação profunda da complexidade do outro. E isso só é possível quando você se compromete com o seu próprio processo de individuação, o caminho que leva você a tornar-se aquilo que realmente é. A pessoa certa, um espelho, não um salvador. Nesse sentido, a pessoa certa não é a que te completa, mas a que te desafia a se tornar inteiro. É aquela que, sem saber, toca exatamente nos pontos que você mais precisa curar. É alguém que não apenas te ama pelo que você mostra, mas também se interessa em entender o que você esconde. O amor verdadeiro é feito de revelações, não de ilusões. É um território onde a intimidade vai muito além do toque físico. Ela invade os territórios psíquicos, emocionais e até espirituais. Os grandes encontros da vida. Jung dizia que os grandes encontros da vida não são casuais, mas necessários. Eles acontecem para que a alma evolua. Se você está com alguém que constantemente te leva a refletir, crescer, mudar, mesmo que isso doa, essa pessoa está te ajudando, ainda que inconscientemente, a cumprir seu destino psicológico. Mas cuidado, esse processo só é verdadeiro se houver reciprocidade. Chamar alguém que
não está disposto a olhar para si mesmo, se recusa a evoluir, apenas projeta ou manipula, não é sincronicidade, é apego disfarçado de amor. A reciprocidade como dança. A reciprocidade é o que transforma o encontro em uma dança, e não em uma guerra. Ambos precisam estar dispostos a se verem de verdade, escutarem, acolherem, respeitarem, caminharem juntos, mesmo quando o caminho muda de forma. Porque o amor verdadeiro, para Jung, é uma jornada. E como toda jornada, ela tem desafios, quedas, reencontros. Não é uma linha reta, mas uma espiral em direção ao centro da alma. O valor da jornada. Se essa pessoa te ajuda a caminhar nessa espiral, mesmo que tropeçando às vezes, ela é parte do seu processo de individuação, e isso vale mais do que qualquer ideal romântico. No fim das contas, a pergunta "essa pessoa é para mim?" não tem uma resposta externa. Ela só pode ser respondida dentro de você, não a partir de desejos, medos, expectativas, mas a partir da consciência. Parte 2. Por que você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa? O espelho do amor. Você já parou para pensar por que sempre parece atrair o mesmo tipo de pessoa? Porque, mesmo depois de tanto tempo, tantas tentativas e até de mudar completamente o seu jeito de se relacionar, o resultado parece ser sempre o mesmo. Não importa o quanto você tente fazer dar certo, no fim volta a se sentir vazio, repetido, ferido da mesma forma. E é nesse momento, quando a dor parece familiar demais, que a pergunta certa finalmente surge. O problema está nos outros ou em mim? Carl Jung dizia que tudo aquilo que nos cerca é um reflexo do que carregamos dentro. E isso inclui principalmente o amor que escolhemos, o amor que suportamos, o amor que aceitamos. Porque o amor que você atrai revela exatamente quem você é. Não quem você acha que é, não quem você finge ser, mas quem você realmente é quando ninguém está olhando. O que o seu amor atrai revela sobre você. O amor que você atrai revela suas feridas não curadas, sua carência não resolvida, seus padrões emocionais repetidos, sua necessidade de aprovação, seu medo da solidão, sua relação com o merecimento. E por mais duro que isso soe, é libertador. Porque quando você entende que aquilo que chega até você está alinhado com o que vibra dentro de você, então você pode parar de culpar os outros, começar a se responsabilizar pela própria transformação. E não há liberdade maior do que essa. Saber que a chave nunca esteve nas mãos de ninguém, sempre foi sua. A questão é se você vai ter coragem de usá-la. O convite para a mudança. Este texto é um convite para você se olhar de verdade, com compaixão, mas sem mentiras. É sobre entender por que você atrai quem atrai, por que repete histórias que doem, por que insiste em vínculos que não florescem. E mais do que isso, é um chamado para você mudar esse ciclo de dentro para fora. Porque não adianta trocar de parceiro se você continua com o mesmo vazio por dentro. Não adianta fugir de um relacionamento se você carrega os mesmos medos na bagagem. A transformação não começa quando o outro muda, mas quando você muda. A forma como se vê, a forma como se trata, a forma como se posiciona diante do amor. E é aí que tudo se transforma. O amor como reflexo do autoconhecimento. O amor que você atrai amanhã depende da pessoa que você escolhe ser hoje. A maioria das pessoas acha que escolher alguém para amar é uma decisão racional, baseada em afinidades, interesses em comum, atração física. Mas a verdade é que o amor raramente é uma escolha consciente. Ele é quase sempre um espelho inconsciente do que você acredita merecer. Os padrões inconscientes que nos guiam. Quando você se sente incompleto, atrai alguém que reforça essa sensação. Quando você tem medo de ser abandonado,
acaba se conectando com quem confirma esse medo. Quando, lá no fundo, você duvida do próprio valor, entra em relações em que precisa provar o tempo todo que é digno de ser amado. Carl Jung falava sobre a sombra, aquele lado oculto da psique que rejeitamos, negamos, ignoramos. E é justamente essa sombra que comanda muitos dos nossos relacionamentos. A ilusão da repetição. Você não se apaixona pelo outro. Você se apaixona pela chance de curar aquilo que falta em você. É por isso que muitas vezes nos sentimos estranhamente atraídos por pessoas que nos fazem mal. É como se algo dentro de nós reconhecesse aquele padrão, aquela dor, aquele vazio. E a mente acredita que, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez você vai conseguir o amor que não teve na infância. Dessa vez vai ser visto, vai ser aceito, vai ser suficiente. Mas a repetição não é cura, é ilusão. Você não está sendo guiado pelo amor, mas pela falta. E a falta tem um cheiro doce, familiar, viciante. Por isso é tão difícil quebrar o ciclo. A armadilha do amor inconsciente. Amar alguém que espelha sua sombra é um vício disfarçado de destino. Você acha que é amor, mas é só uma tentativa desesperada de preencher o que falta dentro de você. E isso inevitavelmente leva a frustração, decepção, ao mesmo vazio que te fez procurar o amor em primeiro lugar. A mudança começa em você. Mas e se você parasse de procurar no outro aquilo que só você pode se dar? Começasse a se relacionar a partir da inteireza e não da carência. O amor verdadeiro não é aquele que preenche um buraco, mas aquele que transborda uma plenitude. Você só vai atrair alguém emocionalmente saudável quando estiver disposto a enfrentar sua própria dor, enfrentar sua própria história, curar o que ainda está em aberto dentro de você. Isso não significa ser perfeito, mas estar consciente, estar presente, estar inteiro o suficiente para reconhecer o que merece e o que não merece mais. Quando você muda internamente, tudo à sua volta muda também. As relações mudam, as escolhas mudam, o que te atrai muda. O que você permite também muda. Porque o amor que você atrai revela quem você é, mas o amor que você escolhe manter revela quem você decidiu se tornar. O espelho sem julgamento. É importante entender que o amor que você atrai não é culpa, é espelho. E espelhos não servem para punir, mas para revelar. Eles mostram onde ainda dói, onde ainda falta, onde ainda existe uma parte de você pedindo para ser vista, compreendida e acolhida. Quando você se envolve com pessoas emocionalmente indisponíveis, por exemplo, talvez seja porque você também, de alguma forma, ainda não está disponível para o amor verdadeiro. Talvez o medo de se entregar seja maior do que a vontade de amar. No fundo, você não acredite que algo profundo e duradouro seja possível para você. A cura do amor começa em você. Tudo isso acontece no silêncio da mente, nas memórias que ainda te influenciam, vínculos que ficaram mal resolvidos. Por isso, o amor que você atrai tem tanto a dizer sobre quem você é, não como um veredito, mas como um convite para crescer. É nesse ponto que a jornada se torna íntima, porque a cura do amor não acontece na presença do outro, mas na solidão lúcida do autoconhecimento. Você precisa estar disposto a encarar a si mesmo com coragem. Olhar para os traumas que nunca cicatrizaram. Rever como seus pais te amaram ou não amaram. Observar os padrões que se repetem desde os primeiros relacionamentos. As lições por trás dos padrões. Cada vez que você atrai alguém que te ignora, te manipula, te esvazia, ali está uma lição sobre o que você ainda tolera. O quanto ainda negocia sua paz para não se sentir só. O quanto ainda se perde para se encaixar. Mas amor não é sacrifício. Amor não é mendigar atenção, aguentar o que te diminui por medo de ficar sozinho. E quando você entender isso de verdade, o amor que você atrai vai mudar, porque você terá mudado. O processo de transformação. O processo não é rápido, não é linear, e nem sempre é fácil.
mas é real. E tudo que é real tem o poder de transformar. A cada vez que você escolhe se respeitar, mesmo sentindo falta de alguém, se escuta antes de ceder, diz não ao que te machuca, prefere a sua verdade ao invés de se moldar para agradar. Você está dizendo ao universo e a si mesmo que está pronto para atrair um amor diferente. Um amor que não te desequilibre, não te aprisione, não te cobre performance, mas te ofereça presença. A escolha é sua. E é exatamente por isso que Jung dizia: aquilo que você não traz à consciência volta como destino. A escolha é sua. Ou você continua reagindo a partir da sombra, ou começa a viver a partir da luz que descobriu em si. Parte 3. A armadilha da fantasia romântica. A ilusão do Salvador. A maior armadilha do amor inconsciente é a fantasia. Aquela ideia silenciosa de que o outro vai te salvar, vai te tirar da solidão, vai resolver suas inseguranças, vai preencher seus vazios. Essa fantasia é construída aos poucos, muitas vezes desde a infância. Quando não fomos vistos, passamos a procurar olhos que nos enxerguem. Quando não fomos ouvidos, buscamos ouvidos que validem nossas dores. Quando não fomos amados como precisávamos, passamos a viver na esperança de que um dia alguém venha fazer justiça por tudo aquilo que faltou. Mas nenhuma pessoa consegue ocupar esse lugar. Nenhum parceiro consegue ser pai, mãe, terapeuta, amor romântico ao mesmo tempo. Quando o amor vira dependência. O que começa como conexão vira dependência. O que parecia amor vira cobrança. E o que deveria ser leve se torna um peso para ambos. E você volta ao mesmo ponto, vazio. É nesse momento que muitos se revoltam e dizem: o amor não vale a pena. As pessoas são todas iguais. Ninguém presta. É melhor ficar sozinho. Mas essa revolta não é lucidez, é defesa. Porque dói demais admitir que você também tem responsabilidade sobre o amor que atrai. É mais fácil culpar o outro do que encarar o espelho. É mais confortável fugir do que se reconstruir. O círculo vicioso dos padrões. Mas enquanto você continuar alimentando essas ilusões, vai seguir preso em ciclos repetidos. Vai seguir atraindo o mesmo tipo de pessoa com outro rosto. O mesmo fim com outro começo. Porque não é o mundo que precisa mudar, é o seu olhar. Quando você começa a amar a si mesmo com profundidade, as ilusões perdem o brilho. Você para de aceitar migalhas, para de se contentar com menos, para de negociar a sua paz. E o amor que você atrai começa a mudar. A maturidade no amor. Isso não significa que você vai atrair um relacionamento perfeito. Perfeição não existe. Mas existem maturidade, consciência, equilíbrio, verdade. Você começa a se conectar com pessoas que não querem te completar, mas caminhar ao seu lado. Não querem te consertar, mas te conhecer. Não querem te usar, mas construir algo com você. Porque você também não quer mais o superficial. Não quer mais correr atrás de quem te evita. Não quer mais confundir intensidade com amor. Você quer paz, parceria, verdade. E essa verdade começa em você, na sua decisão de não se esconder mais de si mesmo. Small Diamond, Part 4. Intensity versus Profundity. A difference that makes all the difference. Muitas pessoas confundem intensidade emocional com profundidade afetiva. Acham que quanto mais forte for a conexão inicial, mais verdadeiro será o amor. Mas intensidade não é sinônimo de profundidade. Muitas vezes é apenas um reflexo do caos interno sendo projetado no outro. Atrações explosivas podem parecer destino, mas frequentemente são apenas feridas antigas se reconhecendo. A sensação de que você conhece alguém há anos, quando, na verdade, está revivendo algo que ainda não resolveu dentro de si. O processo de individuação e o amor. Carl Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho que cada um percorre para se tornar verdadeiramente quem é. E esse processo só acontece quando você para de se perder no outro.
começa a se encontrar em si mesmo. Amar não é desaparecer na presença de alguém. Amar é se manter inteiro, mesmo diante da entrega. Quando você vive a partir de um lugar curado, o amor não vem para te salvar, vem para te acompanhar. Você não busca mais em alguém a resposta para seus dilemas, porque já aprendeu a lidar com eles. Não entra mais em relações para se sentir suficiente, porque já reconhece o seu próprio valor. A beleza da autenticidade. E o mais interessante, você começa a ver beleza onde antes só havia falta. Começa a se abrir para conexões mais leves, mais verdadeiras, menos teatrais. O amor deixa de ser uma montanha-russa emocional e passa a ser um porto seguro. Não porque se tornou monótono, mas porque você deixou de confundir sofrimento com profundidade. Não é que o amor perdeu a graça, é que você perdeu o vício na dor. E é nesse ponto que o verdadeiro amor começa a ter espaço para nascer. Fora dos jogos, fora das máscaras, fora das repetições inconscientes. A dor como parte do processo. Isso não quer dizer que a dor desaparece. O medo ainda aparece, as inseguranças ainda surgem, mas agora você tem ferramentas para lidar com tudo isso. Você se tornou alguém que se observa, se escuta, se respeita. E isso muda tudo, porque quando você está inteiro, atrai pessoas que também estão em busca de verdade, não de distração. Pessoas que querem construir e não apenas consumir. Sabem que amar não é uma necessidade, mas uma escolha consciente. Não vão tentar mudar quem você é, mas vão celebrar a sua essência. Parte 5. O amor como reflexo do amor próprio. O amor que você atrai revela a sua consciência. O amor que você atrai revela onde está a sua consciência. O amor que você mantém revela até onde está disposto a evoluir. Um dos maiores sinais de maturidade emocional é a capacidade de dizer não para o que te machuca, mesmo que esse não doa, mexa com a carência, ative o medo da rejeição. Muitas vezes, o amor que você atrai é diretamente proporcional ao nível de amor próprio que você pratica. Não aquele amor próprio de redes sociais, frases prontas, poses calculadas, mas aquele que acontece quando ninguém está vendo. Quando você escolhe não responder uma mensagem que te enfraquece, quando se afasta de quem só aparece quando precisa, quando para de justificar atitudes imperdoáveis com desculpas emocionais. A clareza como base do amor verdadeiro. Esse tipo de amor próprio muda tudo, porque ele não vem da raiva, vem da clareza. E quem vive com clareza começa a perceber que o verdadeiro amor não gera confusão, ansiedade, dúvida. Ele traz calma, direção, presença. O confronto necessário. Carl Jung acreditava que o processo de autoconhecimento exige confronto. Você precisa olhar de frente para as partes de si que ainda esperam aprovação, ainda precisam de validação externa para se sentirem completas. E isso dói, porque muitas vezes você vai perceber que por anos entregou seu coração para pessoas que só estavam ali de passagem. Fez planos com quem nunca teve a intenção de ficar. Sacrificou a sua paz por migalhas de atenção. E o mais difícil, que tudo isso aconteceu porque, lá no fundo, você ainda não acreditava que merecia algo melhor. A aceitação como caminho. Mas não se culpe, isso faz parte do caminho. O importante é que agora você sabe, agora você enxerga. E a partir desse novo olhar, o amor que você atrai vai começar a se transformar, porque você não vai mais aceitar menos do que aquilo que finalmente entendeu que merece. Essa virada de chave não acontece de fora para dentro. Ninguém vai chegar para te salvar. Ninguém vai aparecer como resposta mágica. A mudança começa no seu silêncio, nas suas decisões pequenas, no seu compromisso consigo mesmo. A nova frequência do amor. E pouco a pouco, esse compromisso se traduz em novas escolhas, novas relações, novos caminhos. E um dia, você percebe que o tipo de pessoa que você costumava atrair
já não tem mais espaço na sua vida, porque você já não é mais o mesmo. O amor que você atrai passou a refletir sua nova frequência. Agora não é mais sobre carência, escassez, mas sobre afinidade, abundância emocional. O poder da autoestima. E o mais bonito é perceber que tudo isso nasceu de um simples e poderoso movimento. Você escolheu se amar primeiro, e isso por si só muda toda a história. Com o tempo, você começa a perceber um padrão. Quanto mais conectado você está consigo mesmo, mais seletivo você se torna com o tipo de amor que permite entrar na sua vida. Não por orgulho, frieza, mas porque finalmente entendeu o valor da sua energia. Entendeu que estar em paz vale mais do que estar acompanhado. A presença de alguém só faz sentido quando soma e não quando confunde. A proteção como base. E esse é um ponto de virada fundamental, porque quando você começa a se proteger de relações tóxicas, daquelas que só alimentam suas feridas em vez de curá-las, você começa a limpar o terreno interno para que algo verdadeiro floresça. E mais uma vez, Jung entra aqui. Ele dizia que aquilo que você nega te domina, aquilo que você aceita te transforma. Quando você aceita que não precisa mais repetir os mesmos ciclos, o amor que você atrai começa a vir de um lugar muito mais elevado. A coragem de mudar. Mas isso exige coragem. Coragem para ficar só por um tempo. Coragem para enfrentar os silêncios. Coragem para não correr atrás de quem claramente não tem espaço para te acolher. Coragem para refazer sua história, sem pressa, sem desespero, sem medo de recomeçar. Porque o amor verdadeiro, aquele que acolhe, constrói, te vê por inteiro, não se encontra em qualquer esquina, nem se força a existir. Ele nasce quando você está pronto. A prontidão como processo. E a prontidão não é um ponto final, é um processo. Você vai tropeçar, vai sentir falta de velhos padrões, vai duvidar da sua força, mas ainda assim vai seguir, porque algo dentro de você já entendeu. Você não está mais disposto a pagar o preço da sua dignidade por companhia. Você não está mais disposto a se diminuir para caber nos espaços de alguém. E é exatamente aí que o verdadeiro amor começa a fazer sentido. Porque ele não te diminui, te expande. As novas relações. É nesse novo lugar interno que você começa a atrair relações diferentes. Pessoas que não têm medo de profundidade. Sabem escutar. Não fogem do incômodo. Preferem a verdade à conveniência. Enxergam você não como um projeto, mas como alguém inteiro. E isso muda tudo. Você para de andar em círculos. Para de insistir em portas fechadas. Para de investir energia em quem só sabe receber e nunca oferece. E começa a construir vínculos mais leves, mais estáveis, mais reais. O amor como espelho da consciência. Porque agora o amor que você atrai não é mais reflexo da sua carência, é espelho da sua consciência. E isso é raro, poderoso, profundamente transformador. O amor sem promessas grandiosas. O tipo de amor que nasce desse lugar não precisa de promessas grandiosas, juras eternas. Basta presença, verdade. Uma escolha renovada todos os dias, a de permanecer, não por necessidade, mas por sintonia. Alinhamento do amor. Quando você finalmente entende que o amor que atrai é reflexo da sua relação consigo mesmo, tudo começa a se alinhar. Você para de se sentir vítima do destino. Para de achar que só atrai pessoas erradas. Para de repetir o velho discurso de que o amor é sofrimento. Não, o amor não é sofrimento. O que machuca é a ausência de amor, o apego disfarçado, o vazio emocional tentando se preencher com presenças instáveis. O amor que não dói. O verdadeiro amor, quando chega, não dói. Ele pode confrontar, te tirar da zona de conforto, te provocar a crescer. Mas ele não adoece, não esgota, não te desmonta. Pelo contrário, ele te revela.
ele te devolve a si mesmo. A plenitude como base. Mas isso só é possível quando você já não está mais procurando alguém para preencher seus buracos, e sim alguém para dividir sua plenitude. Carl Jung dizia que conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. E no amor, isso é essencial. O amor maduro. Você só consegue amar de forma madura quando já acolheu sua própria sombra. Isso não significa estar completamente curado ou perfeito, mas estar consciente, saber quais são suas feridas, onde estão seus gatilhos, ter a humildade de reconhecê-los no meio da relação. Porque o amor verdadeiro não é entre duas pessoas perfeitas, mas entre duas pessoas dispostas a se ouvirem, a crescerem juntas, a respeitarem os limites uma da outra, a se comprometerem mesmo nos dias difíceis. O amor como escolha. E isso só acontece quando o amor é uma escolha e não uma fuga. Uma construção e não um vício. Um espaço de cura e não de repetição traumática. Você não precisa de alguém que te salve. Você precisa de alguém que caminhe ao seu lado, te olhe com verdade, celebre a sua luz, esteja presente quando a escuridão vier. A dignidade como base. Esse é o tipo de amor que você atrai quando deixa de negociar com a própria dignidade. E o mais impressionante é que, quando você começa a atrair esse tipo de amor, você percebe que nunca mais consegue voltar atrás. Não consegue mais se contentar com migalhas, joguinhos, relações que mais confundem do que acolhem. Você muda o seu padrão, e ao mudar isso, muda toda a sua vida. Porque o amor que você escolhe viver diz muito sobre quem você está se tornando. Conclusão. O amor como caminho de transformação. O espelho final. E é por isso que Jung estava certo. O amor que você atrai revela quem você é. Se você ainda atrai relações rasas, talvez seja a hora de olhar para dentro. Não para se culpar, mas para se libertar, para resgatar a sua essência, para se tratar com o mesmo cuidado que deseja receber do outro. Porque, no fim, o amor mais importante da sua vida sempre será aquele que você constrói com você mesmo, e é a partir dele que todos os outros se alinham. O convite para a mudança. O que você acabou de ler não é apenas uma reflexão sobre amor, é um espelho, um lembrete de que tudo o que você vive fora é uma extensão do que acontece dentro. E isso pode ser duro de aceitar, porque é muito mais fácil culpar o outro, dizer que teve azar, dizer que ninguém presta. Difícil é olhar para si com honestidade. Difícil é admitir que talvez você tenha aceitado menos do que merecia porque ainda não sabia o seu valor. Mas agora sabe. Agora tem consciência. E com consciência, não há mais desculpas. A escolha é sua. Ou você continua alimentando os mesmos ciclos, ou começa a fazer escolhas que realmente refletem a sua nova maturidade. O amor que você deseja não vai aparecer num passe de mágica. Ele vai surgir quando você se tornar alguém que não aceita menos do que reciprocidade, presença, verdade. Porque, no fundo, você não está buscando alguém perfeito. Está buscando alguém real. E isso só é possível quando você também se permite ser real. O propósito do texto. Este texto foi feito para tocar a sua essência, não para te entreter. Foi feito para te lembrar que relacionamentos não são uma loteria, são reflexos. E que o amor que você atrai revela com precisão o que você acredita merecer. Se você ainda atrai pessoas que te usam, te diminuem, te deixam em dúvida, é hora de parar, respirar fundo e se perguntar: onde exatamente eu estou me tratando da mesma forma? Onde estou sendo negligente comigo? Onde estou me abandonando para manter alguém ao meu lado? A transformação começa em você. Porque quando você começa a se enxergar com clareza, com compaixão, com responsabilidade, tudo muda. Você não aceita mais o quase, não insiste mais no talvez. Cria novos limites. E limites não afastam o amor verdadeiro, eles o protegem.
Eles dizem ao mundo: aqui existe alguém que se respeita. E quem se respeita não implora por amor, atrai amor. O chamado final. Então, se este texto falou com você, leve isso adiante. Compartilhe com quem precisa ouvir. Releia sempre que sentir que está se perdendo de si. Use essas palavras como um farol. Porque o amor verdadeiro não começa quando alguém aparece, mas quando você decide nunca mais se abandonar. Nunca mais aceitar menos do que aquilo que faz sua alma respirar em paz. E esse movimento começa agora. Você não precisa estar pronto, só precisa estar disposto. Disposto a se ver com outros olhos. Disposto a parar de repetir padrões. Disposto a ser fiel a si mesmo, acima de tudo. A mensagem final. O amor que você atrai é um reflexo. E agora, com tudo o que viveu e entendeu, está nas suas mãos mudar o espelho. A decisão é sua. O recomeço é